A Maria Clara alarmava-se com a súbita subversão dos hábitos. Na noite anterior não compareceras. Sabe Deus a relação dela a imaginar as causas. Doença, morte, saciedade, saias clandestinas. Agora, ainda o pai não viera com as boas noites, já tu te levantavas e despedias, a bem dizer, sem quase ter chegado a prestar as honras aos peitos submissos da rapariga. Romperia a chorar a qualquer momento quando partiste. Mas que? Estavas galvanizado demais com a tua guerra privada para poderes dar atenção e tempo a coisas do coração. Que o plano estava em marcha e o que sucedesse nessa noite poderia ser, a muitos títulos, fundamental para o prosseguimento das operações. Porque das duas uma. Ou o Gusmão, acaso sinceramente conduído das tuas misérias, se desinteressaria de ti, por te considerar demasiado fraco, por outras palavras, pouco suculento para os seus desígnios, como o gato farto se desinteressa do rato já inânime, ou, pelo contrário, certo da impunidade, mais se encarniçaria. E isso se veria nessa noite. Regressas ao quarto. Tencionas, finalmente, dar uma vista de olhos à literatura do louco, um pouco na esperança de encontrares nela alguma pista para a compreensão do caso. Pegas num caderno à toa, pois não parece haver coerência cronológica naquele caos. Mas, na expectativa da chegada do Gusmão, que a tudo cobre como uma asa gigantesca de ave de presa, não prestas atenção ao que lês, enredado também na caligrafia tortuosa e, constantemente, remetes os olhos ao buraco, à espera, nem sabes se de guerra, se de trégua. E o quarto do lado não respira. Anda na boa vai ela, a encharcar-se de cachaça em alguma tasca e eu aqui à espera de sua excelência, pensas. Despeito, quem diria? Até que o sentes regressar. Vês no buraco acender-se luz, ouves-lhe os passos tranquilos e seguros de plantígrado, se os chacais fossem plantígrados, e adquires a certeza de que vem sóbrio. Talvez seja melhor assim, uma tossidela breve, um jeito de aclarar a garganta, a lavagem algo espalhafatosa dos dentes no lavatório de ferro, e depois o silêncio prolongado para além do normal. Estás tenso e estranhas. Há uma molazinha debaixo do teu traseiro, pronta a disparar-te para o ar de tão tenso que estás. É agora, pensas, desejas, exiges, olhos fitos no buraco. 1 minuto, 2, nada. 3, 5 minutos, nada ainda. Enervas-te. E eis que, sem te dares verdadeiramente conta, a mola funcionou, te aproximas do buraco, que estaria o tipo a fazer, porque não espreitava. Até podia ter dado alguma coisa, era necessário ver. E só já deste por ti quando encostavas o olho direito ao buraco e verificavas que nada de singular se passava. O Gusmão, preguiçosamente sentado na beira da cama, folheava entre bocejos um jornal desportivo. Caíste em ti mesmo com tal estrondo que se te eriçaram os cabelos. Então tu espreitaste pelo buraco, Basílio. Como te foi possível? Berras aos 7 ventos que te devassam a intimidade através do buraco e tu fazes exatissimamente a mesma coisa. Como é, Basílio? Política de São Tomás, fazei o que ele diz, não façais o que ele faz. Ali tinhas uma bota ética para descalçar, para não falar da imprudência tática de tal ato. Imagina que eras surpreendido no preciso instante em que espreitavas. Imagina que o Gusmão alardeava o facto. Que vergonha, que ridículo, que gargalhadas não ressoariam na pensão. E adeus autoridade, adeus investidura dos deuses para desmascarar a tramóia. Então sim, restar-te-ia arrumar outra vez os trastes, livros, candeeiro e relógio, e adeus que por aqui me vou,
caladinho como um rato, rabo entre as pernas como um rafeiro escorraçado. E isso, quando toda a história, percebias agora com enorme limpidez e grandeza, se tornara uma questão de brio pessoal, uma cruzada pela justiça e pela decência, quando decidiste não ceder ao medo e à fantasia, sim. Felizmente, o Gusmão prestava mais atenção às notícias do jornal do que ao buraco. Estava obviamente familiarizado com o buraco, era objeto seu como um canivete ou uma toalha de rosto para os quais se olha apenas quando se tornam necessários. Mas estava habituado a infligir agressões através do buraco, não a recebê-las. Estava negligentemente sentado na beira da cama, coçava o pubis e lia o jornal, desatento do buraco, e isso te valeu não ser surpreendido no transe de espreitar. Suspiraste de alívio. Não repetirias a gracinha, sob pena de destruires de vez a tua própria coerência, a lógica do teu combate e participares dessa forma na devoração de ti mesmo. No quarto ao lado, o Gusmão levantara-se, enfim, e presumivelmente começara a despir-se. Outra limpadela de garganta nervosa, num pigarrear ligeiro, uma breve ausência, visita ao WC no fundo do corredor, prévia ao decúbito. Estás de novo tenso e vigilante. O regresso seria o grande momento? Vibras de ansiedade. Mas apenas o sentiste deitar, fazendo ranger brevemente a cama, e viste a luz desaparecer no buraco. E nenhum insulto te vem pelo buraco. Oh diabo, te-lo-ias desencorajado com a tua história, estratagema contraproducente, quando o que a justiça reclamava de ti e o mundo era que desmascarasses de vez o déspota, libertasses toda uma pensão e quem sabe se a rua, o quarteirão e toda a cidade da sujeição ignominiosa. Logo que ouviste os primeiros roncos, muito consolados e sonoros, deste-te a um esforço de ordenação dos pensamentos. Vejamos. O monstro dormia, pois. Significaria isso que se desmobilizara das suas maldades, dos seus planos contra ti? A dúvida vai-se instalando. Que provas tinhas, afinal, de que houvesse tais planos? Lá porque um sujeito espreita uma vez, não se segue. Podia ter sido simples curiosidade ante uma nova vizinhança, nada mais natural. Tu mesmo não o espreitaste ainda agora? Bom, havia também o caso da aguarela mutilada e isso já era mais difícil de explicar, salvo por malvadez. Ou talvez do lado de lá não se percebesse que era uma aguarela, mas um simples papel sem valor a tapar as vistas. E havia o encobrimento que a dona Rosalina lhe dispensava. Mas daí ao conluio, à dominação da tribo pelo pai tirânico, à digestão do louco sem deixar dele sinais, vai a sua distanciazinha. Imaginação febril? Fabril? Ou, retrucava o polícia inconformado dentro de ti, seria aquele sono tranquilo do Gusmão apenas uma trégua irrelevante, uma forma de digerir os dados adquiridos ao jantar? Incapaz de te desenliares em tais lucubrações, acabaste por voltar ao caderno do louco. No fundo, até estavas a ser injusto com a papelada, pois não fora justamente aquele espólio promitente que te animara a aceitar o quarto, malgrado o handicap do buraco, motivo bastante para, noutras circunstâncias, o teres rejeitado liminarmente. É, pois, reconduzido ao essencial e tomado de respeito, que regressas ao caderno e, momentos depois, optas antes por vasculhar um dos caixotes. Encontras ali alguns objetos inopinados, um par de chinelos de quarto, uma garrafa de dimple adaptada a candeeiro de mesa, embora sem o respectivo quebra-luz, duas chaves absurdamente grandes, acaso de alguma velha capela ou porta de muralha,
que o louco recuperara, talvez, para pisa-papéis. Depois, um tinteiro, ainda com um fundo já viscoso de tinta violeta, uma esferográfica de 4 cores, das quais apenas o preto dá sinais de escrever, um pequeno álbum com recortes de revistas, cartoons, e, o que fundamente te desagradou, por convencional, um maço de cartas atadas com uma fita amarela. Tolo. Mais tarde verificaste tratar-se de 2 ordens de cartas, umas 15 dirigidas pelo louco a si próprio, as restantes recebidas de um advogado sobre um obscuro caso de partilhas. E o laço amarelo? Estranhaste então, sem te lembrares de que um louco é sempre um louco, e assim amarelo é que estava certo o laço. Depois era o mundo dos cadernos e papéis avulsos, manuscritos uns e outros ora em letra miúda e certa, ora em gatafunhos desconformes, a denunciar a agitação interior ou a precipitação em capturar no papel o fugidio fluir do talento. Tanta coisa para estudar e quem sabe, assim o depósitozinho no banco bastasse e a qualidade o merecesse, dar à estampa. Tomas uma folha solta, ao acaso, um poema, cujo título desde logo te arrebata. A 300 pulsações por minuto. Um coração ansioso e descompassado, arriscas, e mergulhas no infinito mistério daquela alma desassossegada. A princípio, ficaste tão estupefacto que não atinavas como a coisa sucedera. E só quando, na sequência natural do lance, volveste os olhos para cima, verificaste que do buraco ainda escorria alguma água. Eis de onde viera o esguicho, de onde mais podia ser. Com uma pera de borracha, uma seringa, um tubo ou simplesmente com a boca, que importava isso agora, alguém, do outro lado, mandara contra ti um jacto de água. Atingido na fronte quando atacavas a terceira estrofe, não percebeste imediatamente do que se tratava. Melhor, aquilo pareceu-te enquadrado no poema alucinado que devoravas com paixão. Pois se ali se falava justamente de água, água em vez de sangue, uma coisa complicadíssima e tão singela ao mesmo tempo. Mas quando entendeste, enfim, o que sucedera, foi-te difícil manter a calma e não desatar aos berros, comprometendo o plano. Mas conseguiste. Abafaste à flor da boca o grito de insultada surpresa, mordeste com força o punho cerrado e, quando as iras iam morrendo em ti, pegaste na toalha e enxugaste-te, não te furtando a pensar que te poderias dar por feliz se aquilo fosse mesmo água e não urina, por exemplo, o que o teu olfato indeciso não confirmou nem negou. Deste-te os parabéns. Era imperioso teres reagido assim. No dia seguinte, disseste ao energúmeno: o senhor está a ver, ontem mesmo, já o senhor dormia, estive à beira de nova crise, e a jurar, veja lá o senhor o que são estas coisas, que alguém do seu lado me tinha borrifado através do buraco. Felizmente consegui dominar-me e não romper aos berros, tanto mais que o Sr. Gusmão, desculpe a familiaridade, ressonava tranquilamente. Sim, sofro um pouco das adenoides, mas via-se que estava satisfeito com as amplas perspectivas de impunidade que a tua doença lhe abria. Todas as sevícias que te viessem infligir, atribuídas por ti mesmo à tua doença. Que mina! A cobaia em auto-oferenda. Provavelmente com o outro louco tinha sido mais difícil e moroso. Contigo, pelos vistos, era canja. Podia manobrar à vontade, despreocupado, sem manhas nem cuidados, que noutras circunstâncias seriam necessários. E era isso mesmo que tu querias, para que, quando menos o esperasse, queria guerra. Teria guerra, pois então. Voltando à noite anterior, só não conseguiste explicar capazmente como o diabo é que do quarto ao lado te continuava a chegar o ronco comedido e tão genuíno do Gusmão. Solução de emergência,
a esconjurar o pânico. O mal existe naquele quarto, independentemente do sono ou da vigília do ocupante. O bicho dorme, mas a peçonha vela. Com que então, dado a metafísicas rasteiras, Basílio? Pois sim, melhor te fora admitir que o sono do Gusmão era a fingir, porque a explicação de recurso com que te quiseste tranquilizar, tão fora de razão, acabou por te trazer tal desarrumo ao espírito, já de si tão confuso e cansado, que puseste os poemas de lado e te enfiaste na cama, olhos abertos na escuridão, a ruminar o desconchavo da teoria. Tirou-te o sono, lá isso tirou. O outro ressonava sempre.